E um dia ela me levou numa discoteca, e nessa discoteca tinha um senhor que me olhava sempre, 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 e nos ofereceu depois o drink. Aí eu falei para ele, mas pelo menos você pergunta se podia oferecer o drink pra gente. Ele falou, vem cá, você parece que está procurando trabalho. A sua amiga falou. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, a sua amiga falou. Eu tinha falado para minha amiga que eu não gostava onde eu trabalhava. Aí ele falou, eu tenho um restaurante. Eu falei, ah, depende do restaurante. Eu quero ver primeiro. Uhum. Porque no bar eu não quero mais trabalhar. Só se for um restaurante, tá bom. Ele falou, eu tenho um restaurante. Você pode trabalhar no meu restaurante? Eu falei, sim. Abre de que hora, fecha que hora? Ele falou, a gente abre 6h30 de manhã até 9 horas da noite. Aí eu falei, tá, eu quero primeiro ver. Aí ele falou, tá bem. Ele me falou, eu venho te pegar amanhã para te levar no meu restaurante para você ver se você gostar, você pode trabalhar. Eu falei, tá bem. Aí eu dei a minha direção. Só que ele apareceu no dia seguinte. Aí eu olhei na janela e eu vi ele. Com o carro dele, muito bonito. Era um Ferrari, mas eu nem sabia o que quer dizer Ferrari, para falar a verdade. Carro muito bonito, ele muito elegante, muito bonito. Aí ele ficou lá, à minha espera. Eu não apareci. Fiquei com medo. Aí ele ficou lá, esperou quase 30 minutos. Depois ele foi embora. Mas antes dele for embora, ele tinha chocolate que ele deixou no meu bota elétrico, como é que se chama? No meu cureio. Ah, sim. Deixou chocolate com uma amêndoa. E Tá. nessa amêndoa tinha número, nesse plástico da amêndoa tinha o número do telefone dele, e o nome dele. É. Aí eu vi chocolate. Pela primeira vez eu comi chocolate e adorei. Aí eu falei, não, eu vou ligar para ele se ele tem mais chocolate. Gostei desse negócio, quero Eu mais. quero mais. Aí eu liguei para ele. Ele falou, por que que você não veio ontem? Eu te esperei 30 minutos quase. Eu falei, desculpa, eu fiquei com medo. Ele falou, eu posso voltar a te pegar? Eu falei, sim. Ele falou, você não vai se esconder? Eu falei, não, prometo. Mas venha com chocolate. Eu pedi. Eu falei, se você vai trazer chocolate, eu não vou esconder. Aí ele falou, eu vou te levar uma caixa. Aí no dia seguinte ele veio. Aí quando eu saí, tinha uma vizinha que me falou, nossa, era você que ele estava esperando ontem com esse Ferrari? Era a primeira vez que eu escutei falar nome de Ferrari, mas nem sabia o que que era. Aí ele me levou no restaurante dele, eu gostei. Aí tínhamos que anular o primeiro bar, piano bar, onde eu trabalhava. Uhum. Só que naquela época, em Lugano, na Suíça, quando você tem um contrato de 9 meses para trabalhar, não pode anular esse contrato. Se você anular, eles te expulsam. Hum. Então, como eu saí de trabalho, então o contrato estava partido. Sim. Aí mandaram uma carta que eu tinha 11 dias para sair fora de Suíça, porque Você rompeu o contrato de trabalho. aí eu mostrei para ele. Ele falou, não, eu vou dar um jeito. Você não vai embora, não. Aí ele pegou os advogados, batalharam e finalmente me deram um novo documento Uhum. de residência para poder trabalhar. E aí começou. Aí ele sempre, quando eu terminava de trabalhar, ele me levava, ou se ele não me levava, mandava o motorista me levar para minha casa. O motorista vinha me pegar de manhã para poder ir no restaurante. E ele controlava assim a minha vida. Aí depois, aos poucos, depois de 6 meses, 8 meses, eu comecei a namorar com ele. Aí ele me via sempre cantar, ele me falou, eu vou te ajudar, vou gravar disco para você, vou te levar no estúdio e você vai gravar. Aí eu falei, o que eu mais sonho ter. Aí ele ajudou, fez o produtor para mim, gravei o disco, mas e o controle dele? Meu Deus, isso era pior do que o Eduardo Português. Ele botava câmeras em casa, ele tinha fanático com isso, né? Ele era presidente de Rotary, pilotava um Hum. avião privado.
Tinha barco no lago, morava numa casa de 4 andares, me tirou do meu apartamento que eu tinha para morar com ele, e tinha videocâmera em todo canto da casa, e tinha armas, tinha elevador dentro de casa, tinha o telefone na escuta, tudo ficava gravado com o que eu falava, Sim. e um controle incrível. Um dia, com a menina no restaurante, não tinha muita gente à noite. Aí ela falou: O que que acha? A gente fecha o restaurante e eu te convido numa pizzaria para a gente comer. Eu falei: Tá bom. Mas eu não sabia que o meu namorado me seguia. Aí a gente foi para o restaurante. Quando saímos, ele estava com o carro dele, Ferrari, atrás da gente. Mas eu não tinha avisado ele porque eu falei: Não tinha ninguém no restaurante. Se ela me convidar, não vejo nada de mal. Sim. Quando eu cheguei em casa, ele me xingou tanto, me falou: jamais a minha namorada, a minha futura esposa não pode entrar numa pizzeria. Porque vem de uma família muito. O pai dele, o presidente da confederação daquela época, era primo do pai, do pai dele, era Sim. família. E eles tinham uma fábrica de construções de casa, de materiais de construções. E tinha uma grande fábrica, eles tinham 500 empregados trabalhando para ele. Tinha esse restaurante na frente da fábrica. Mas eu gostava dele porque eu amava o Eduardo, mas gostava dele, porque ele me cuidava, me protegia. Mas eu pensava que aquilo também era amor, mas aquele dia ele tirou a minha calcinha, cheirou para ver se não tinha cheiro do outro homem. Isso foi demais para mim, Sim. foi demais. Eu comecei a pensar que eu quero me libertar daquilo. E eu, como o meu disco, depois uma das minhas músicas foi registrada num CD com a música da Snap. Você conhece a Snap, que fez a música I Got the Power? Conheço. Então, a gente, na Itália, organizavam concertos da equipa daquele CD, que saiu com a Rádio Energia. Eu fui convidada, ele não me deixou ir, porque ele não podia viajar, porque ele era o CEO da fábrica. Aí eu falo, se eu vou fazer uma emissão na televisão, ele tinha que vir, se ele não puder vir, eu não ia. Não podia sair para ir numa farmácia ou fazer umas compras, tinha que ir com o motorista que me seguia. Se vou na farmácia, ele me levava e me esperava lá para entrar no carro. Então eu não tinha uma vida social, não tinha uma. Não tinha Não tinha liberdade. liberdade nenhuma. E os pais deles não gostavam de mim porque não queria negro, não queria uma mulher preta. E ele, no final de semana, ia jantar na casa dos pais, não me levava, nunca me levou. Mas não me afetou, porque eu já estava habituada ao racismo com a minha família. Então, para mim, eu pensava que era normal, que eu era preta, que não podia. Eu pensava que era normal, porque na minha casa, com os meus pais, as minhas irmãs, quando elas iam para a festa, nunca me levavam. Então eu pensei que era também normal. A minha mãe, quando saía com as minhas irmãs, não me levava. Então eu pensava também que era normal, que os pais dele não me queriam porque eu era preta, que era normal. Sim. E ele, desse dia que ele fez esse ato de cheirar minha calcinha, eu comecei a pensar que eu não queria mais ficar com ele. Não queria mais viver essa vida de 1 minuto, 5 minutos de fama para depois viver no inferno. Uma Uma prisão dourada, prisão. né? Prisão dourada porque tinha tudo, né? A gente ia almoçar em Venécia, voltava de almoçar porque ele pilotava esse avião, ia lá e depois voltava, ia de barco, passar férias, de iate, tudo, mas a minha liberdade era talvez a coisa que eu mais precisava, que eu nunca tinha. Mas só que eu não queria deixar ele porque eu falava assim, ele não merece, porque ele me ama, me dá amor, então não quero machucar ele. Eu esperava só um dia de poder fugir, ele fazer uma coisa de errado para eu poder cair fora, Entendi. para não se sentir culpada, para não se sentir que eu tratei ele mal. Entendi. E, Marie, Sim, assim, teve um momento ali da tua vida que você é,
encontrou aquilo que você tanto procurava, que era o amor, que era a fama, que era o sucesso, a liberdade, principalmente. Tanto é que hoje você é uma empresária de sucesso, tem a sua marca de bolsas, Obrigada, né? Boguina. E, e é agora autora desse livro. Como é que, assim, você começou essa parte empresarial? Que você, opa, peraí, agora eu sou a Marie, eu tenho a minha liberdade, eu vou atuar como empresária de sucesso, é uma mãe com um filho extraordinário. Como é que você começou ali a dar esses passos rumo a- ao teu sucesso? Quando eu comecei a reivindicar a minha liberdade, acho, Uhum, sim, porque aí depois eu deixei ele, porque uma história também extraordinária, porque um dia ele trouxe o produtor que fez o videoclipe do meu disco, da minha música. Ele um dia veio jantar em casa. O meu namorado falou se podia convidar ele, e ele vinha com uma amiga, uma artista pornográfica, uhum, uma pornostar. Mas eu não sabia, nem sabia que isso existia, que tinha. Aí ele convidou ela, convidou o produtor do vídeo, que ele trabalhava na televisão também. Ele veio com essa pô, artista star pornográfico, mas que uhum, era travesti. uhum, Essa passagem eu vou te contar. Jantamos, fizemos a comida. Eu não fiz porque eu não sei cozinhar, infelizmente tenho que falar a verdade. Não sei cozinhar também por quê? Porque eu tenho pavor da faca. Porque uma vez a minha mãe tirou a faca para me matar. Eu fugi. Então eu tenho pavor da faca da cozinha. sim, E tenho medo de queimar, porque queimei também. Parei no hospital, quando eu tinha 14 anos, queimei. Tá bom dia, queimado. Então eu tenho medo de fogo, de tudo que é quente, e de fogo de e faca. de faca. E água fervendo. Tenho medo. Porque quando eu queimei foi com água quente. Uhum, E fizemos, o jantar foi feito, claro, fizemos, mandamos vir a comida para uhum, casa e tudo. No final, eles falaram, vamos sair para tomar um drink. Mas eu tinha uma amiga, essa minha amiga polonesa, essa modelo, que tinha um bebê, mas que o namorado morreu quando ela estava grávida de 6 meses. Quando ela teve o bebê, não tinha muitas condições. Aí eu peguei ela para ficar comigo na minha casa uns tempos, porque ela teve operação cesariana uhum, e não tinha condições. E eu tinha empregado, tinha um andar, primeiro andar que não tinha ninguém. Eu coloquei ela no primeiro andar, com o bebê dela. sim, E a comida vinha do restaurante do meu namorado. Eu tinha possibilidade, podia ajudar, ajudei ela. Aquela noite, ela estava em casa aquela noite do jantar. Aí o meu namorado falou, vamos tomar um drink com eles, tão simpático, tudo. Eu não gostei de sair e deixar minha amiga sozinha, mas também não gostei dessa mulher, desse uhum, travesti, essa mulher, porque ela foi muito vulgar. Não sei se a intuição, né, me falou que tinha algo que não era bom, que não estava bom. Aí, mas para ele, ela foi muito simpática, ele se empolgou com ela. Aí falei que não ia sair e deixar minha amiga sozinha, que eles podiam ir tomar um drink, os três, mas eu ia ficar com a minha amiga em casa. Quando eu fui dormir, não consegui dormir. A minha pequena voz me falava que o meu namorado tinha caso com a travesti. Mas eu não sabia ainda que ela era travesti, né? Com a senhora, eu falava. uhum, Aí não conseguia dormir, não conseguia dormir. Eu desci, porque eu dormia no segundo andar. Eu desci, fui acordar minha amiga. Eu falei para ela, não consigo dormir. Ela falou, por quê? Eu falei, não sei, algo me fala que o meu namorado tem um caso com aquela mulher. Aí ela virou para mim e falou, como aquela, com a mulher? Você falou? Eu falei, mas a mulher que jantou com a gente.
Ela falou, não, não esquenta a cabeça não, ela nem sequer é mulher, ela é travesti, ela é homem. Primeiro eu falei, mas o que quer dizer travesti? Ela é mulher. Ele falou, não, ela não é mulher. Eu falei, você acorda, eu falei para ela. Você ainda está dormindo? Eu estou falando da mulher, da senhora que esteve aqui, porque ela tinha peito, estava pintada e para mim era mulher. Uhum. Ela falou, mas ela nem é uma mulher, é um homem. Eu falei, como é que ele é homem? Ela tem peito, tem você. Ela, ela falou, não, é um homem travestido de mulher. Eu falei, o que isso quer dizer? Ela falou, existe. Eu falei, que horror. Eu falei, nunca eu vi isso na África. Nunca pensei que isso existisse. Ela falou, não. E o teu marido, teu namorado, ele vem de uma família muito conceitual, muito importante, jamais Conservadora. conservadora, jamais pode sair com uma coisa dessa. Uhum. Eu falei, mas ela também é bonita. Aí ela falou, eu sei, ela é bonita, mas o teu marido não pode se permitir por causa da família dele. Então você pode ficar descansada, que você não vai perder o seu namorado, vai dormir. Ela me deu um abraço, aí eu fui, mas não consegui dormir. Fiquei no salão, no resto do chão, e me adormeci lá, porque eu acordava normalmente 5 horas para preparar e ir para o restaurante, abrir o restaurante às 6h30. Me adormeci. Quando eu acordei, porque ele voltou, mas voltou com ela, né? Uhum. E quando ele acendeu a luz, eu acordei e ele estava com os batons dela na volta de boca dele. Então eles se beijaram. Eu Sim. fiquei louca, mas me enlouqueci mesmo. Comecei a gritar, a xingar ela, xingar ele, parti tudo que tinha na casa, quebrei tudo, a televisão, pá, quebrei tudo. Eu fiquei louca. Aí ela falou, eu falei, então eu descobri que você nem sequer é mulher, você é homem. Eu falei para ele, mas você é um nojento. Ela pegou um pau e bateu em cima de mim. Ela, né? Eu, eu peguei uma arma, porque o meu namorado colecionava armas Uhum. e ensinava os militares a Atirar. atirar. Na minha cabeça, eu peguei um Kalashnikov que estava lá. Ela gritou que ela me viu com a arma, Sim. tadinha. Gritou e fugiu para o primeiro, mas subiu com uma, porque ela andava como mulher, toda chique, né? Mas Uhum. ela transformou em homem. Entrou no quarto, gritou com a voz de homem. Quando eu vi esse grito de desespero, né? Uhum. Aí eu voltei para normal. Aí eu senti que eu tinha algo pesado na minha mão. Aí eu voltei, falei, que eu tenho na mão que está pesado? Quando eu olhei, eu vi que eu tinha arma na mão. Eu sentei no chão, comecei a chorar. Coloquei a arma no chão e comecei a chorar. Só que, coitada, ela pulou da janela do primeiro andar, Com medo. com medo. Aí eu mandei o meu namorado sair fora de casa. Uhum. E ele se escondeu quando viu tudo aquilo. Ficou com medo também. Ele se escondeu. Aí, aí eu fiquei naquela casa enorme sozinha, com os alarmes, pi, pá, pá, polícia. Eu liguei para ele e falei, volta para tua casa. Mas se você pisar aqui, eu tenho que sair daqui. Uhum. Arrumou uma casa para eu ir. E ele falou, eu te arrumo uma casa, não tem problema não. Ele me arrumou, me pegou um apartamento bonito, com a vista no lago, 300 metros quadrados, amobiliou tudo, eu fui para lá. Depois ele veio me pedir desculpa. Mas o pouco tempo que eu me libertei dele, Uhum. senti a felicidade da liberdade. Também porque eu fui para Mônaco, a minha amiga me convidou, fomos para Mônaco. Eu tinha um desfile lá também nisso. Fui desfilar, depois do desfile da Mônaco, fomos da Nice, fomos para Mônaco.
E eu vi pessoas bonitas, gente bonita, carros bonitos, Sim. discoteca bonita. Eu fui até dançar e fui um espetáculo do MC Hammer, você conhece o cantor americano? Não conheço. MC Hammer era muito famoso naquela época, ele fez o espetáculo, eu assisti, depois fomos para a discoteca, ele me ensinou os passos na pista. Eu fiquei tão feliz dessa liberdade de poder sair, porque o meu namorado não deixava Não deixava. sair. Eu fiquei tão feliz. Voltando para Lugano, eu conheci um lord inglês no aeroporto. Eu gostei do lord. Ele levantou e veio ter comigo. Ele falou: Nossa, você anda como uma estrela. Eu amo você. Vem comigo para Londres. Eu falei: Não, eu vou para Lugano. Ele falou: Não, eu faço o seu bilhete agora e você vem comigo para Londres. E ele parecia o James Bond, o Roger Moore. Aí eu fiquei assim, gostando desse homem. Aí eu falei, mas não posso, eu tenho responsabilidade. Eu é que abro o restaurante 6h30 de madrugada, não posso. Uhum. Aí ele me deu o cartão dele. Falou, então você me liga, me dá o teu número. Eu falei, não. E eu nem tinha telefone só aquele de casa, mas também não queria dar o meu telefone porque Sim. eu não conhecia ele. Aí eu peguei o cartão dele. Ele falou, você liga? Eu falei, sim. Ele falou, quando? Eu falei, a semana que vem. Ele falou, não, você liga amanhã. Eu falei, mas deixa eu pensar um pouco antes de te ligar. Ele falou, por que que tem que pensar? Você liga logo. Ele falou, liga hoje quando você chegar. Eu falei, sim. Aí não liguei. Esperei 2 dias, 3 dias. Aí eu falei, uma semana. Aí eu liguei. Ele falou, você não foi boa, não. Eu fiquei à espera da tua chamada. Você prometeu que ia ligar, não ligou. Olha só o que que você fez comigo. Eu fiquei, não conseguia dormir durante uma semana. Ele falou, então você vem. Eu falei, não sei. Ele falou, você vem sim. Aí ele falou, ele desligou o telefone. Aí a assistente dele me ligou. Me falou, olha, a gente vai organizar a sua passagem, manda o teu passaporte, o teu nome e tudo. Aí eu mandei, eles me fizeram o bilhete e tudo, aí eu fui. Gostei da atitude dele, mas também fiquei com medo. Uhum. Aí quando eu cheguei, o motorista veio me buscar de Rolls Royce, com luvas brancas na mão, no aeroporto, me levou para casa dele. Ele morava no mesmo prédio que morava Margaret Thatcher, Sim. chiquérrimo. Aí eu falei para ele, mas eu não quero ficar na sua casa. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não te conheço, eu quero que você me coloque no hotel. Ele falou, tá bem. Aí organizou, o motorista me levou para o hotel. Falou, mas depois o motorista vem te pegar para a gente ir no restaurante. Fomos, depois me levou para uma discoteca chiquérrima que se chama Trump. Uma discoteca tem que ser membro para entrar. Aí quando ele chegou, todo mundo chamava o Lord, Lord, Lord. Dançamos, eu adorei dançar com ele, ele adorou. Aí depois ele me levou no ranch dele, num lugar que se chama Newmarket. Aí no ranch ele me mostrou coleção de carro dele. Tinha carro até de ouro. Nossa. Tinham 60 carros de luxo. Cada Bentley, cada Ferrari, cada Rolls Royce, cavalos, uma riqueza, abundância para jogar a dama, né? O jogo de chess, né? Xadrez. Xadrez. Os peões eram todos de ouro, alguns com diamantes e tudo. Aí a gente saiu naquela noite, ele me falou para vestir para ir para restaurante e discoteca. Aí eu vesti a roupa que estava na moda, esses sapatos compensei, né? Uhum. Jeans. Ele falou, não, você veste de lady para sair comigo. Eu falei, mas não tenho, eu só tenho isso. Ele mandou alguém que trouxe roupa para mim, sapato para mim, me vestiram, me transformaram, aí fomos na discoteca, dançamos até o sapato partir, depois voltamos. Ele me mostrou o meu quarto, eu dormi no meu quarto, ele dormiu no quarto dele. Quando voltamos para Londres, no dia seguinte, ele me falou, hoje você dorme na minha casa, não vou te pôr mais no hotel. Você dorme aqui e você tem um quarto para você dormir. Eu falei, tá bom. Aí a empregada, a governanta, me falando, era italiana, me falou, fica aqui, filha, eu nunca vi ele assim tão apaixonado. Fica e arruma a sua vida, casa com ele, faz filho com ele. Ele é muito bom, ele tem caráter, mas ele tem tudo para você. Eu falei, mas eu não amo ele.
Ela falou, esse negócio de amor não te dá o pão de amanhã. Fica aqui, arruma a sua vida. Eu falei, não sei se eu vou ficar, eu tenho responsabilidade lá em Lugano. Aí ela falou, aqui você tem tudo, querida. Aí eu comecei a cantar, coloquei o meu disco, comecei a cantar, eu pedi se eu podia colocar. Aí ele me viu sentada lendo as letras da música e tudo, ele me falou, vem cá, você canta? Ele viu meu disco e me falou, o que é isso? Por que não fica aqui? Eu vou ser o seu empresário. Falei, não, eu já tenho, já estou amarrado, já tenho um contrato de 10 anos. Ele falou, eu te desamaro com ele, você se amara comigo e casa comigo, fica aqui. Ele sentou no chão comigo, eu gostei que ele ficou um pouco mais solto, porque quando voltamos da discoteca, Uhum. aí eu tinha fome. Finalmente, primeira vez que eu senti fome, eu acho que eu dancei, me libertei, fiquei feliz de encontrar uma pessoa especial. Aí ele chamou o cozinheiro para vir preparar a comida para a gente comer. Aí eu levantava da mesa para pegar uma coisa. Ele falou: Olha, comigo você senta. Aí eu falei, ele falou: Senta aí, se você precisar de alguma coisa, você fala. Não levanta da mesa, não, qualquer maneira. Então, esses tipos de atitude, eu que estava começando a cheirar a liberdade, Uhum. não gostei. Sim. E no final, ele me mostrou, depois daquele jantar, me mostrou o meu quarto, né? Depois voltamos para Londres. E quando ele se sentou no chão, eu senti ele mais solto, sem essas atitudes de autoritário em cima de mim. E eu gostei. Ele falou, eu te amaro comigo, você casa comigo e tudo. Eu falei, por que não? Vou pensar. Aí, à noite, fomos no restaurante e tudo. À noite, a governanta, outras mulheres prepararam um banho de rosas para mim, perfume, vestido de noite para dormir chiquérrimo, tudo de seda e rendas e tudo. Vestiram, foi de chique aqui. Uhum. Aí, à noite, eu fui para o meu quarto. Aí, como eu comecei a gostar dele, ele se sentou no chão comigo, tudo, que não foi já muito autoritário. Aí eu falei, mas eu quero fazer amor com ele. Levantei do meu quarto e fui para o quarto dele. Me deitei do lado dele. Ele me falou, vou te falar uma coisa. Você quer fazer amor comigo? Eu falei, sim. Ele falou, mas a condições que você fizer amor comigo, você fica aqui e não volta mais para Lugano, para a Suíça. Aí eu falei, isso eu não posso te garantir. Ele falou, então você volta para o seu quarto. Eu voltei. No dia seguinte, peguei o voo e fui para Lugano. Depois disso, quando eu tive esse catástrofe em Lugano com meu namorado, já não estava mais com ele, Uhum. eu entrei em uma depressão quando isso aconteceu, que eu fiquei. A minha anorexia, porque eu já era anoréxica, né? Sim. Transformou em bulimia. Meu Deus, eu comprava comida naquela casa sozinha, comia tudo, jogava no lixo, vomitava, tirava do lixo e comia, e vomitava. E os meus amigos me falaram, fora daqui, porque o que aconteceu com você? E como eu era cantora também, as coisas saíam no jornal. Uhum. E ele era também filho de família muito sucedido, muito importante, então as coisas ficavam sendo, eu não conseguia ler o que aparecia nos jornais, eu ficava cada vez pior. E os meus amigos me falaram, vai para Geneve, porque aqui é muito pequeno para você e o que está acontecendo, você vai se desaparecer, porque eu também comecei a ver o meu corpo se transformar. Como eu comia muito mal, comprava só doce, comprava coisas horríveis, comia tudo e eu sentia muito mal. Eu não podia comer, mas comia, mas não sentia gosto, mas comia. Uhum. Aí eu vomitava porque dói no estômago. Aí quando eles me falaram, vai para lá, eu fui para Geneva. Chegando lá, finalmente conheci o pai do meu filho. Me apaixonei loucamente. Era ciumento, mas não como o que eu tinha vivido antes. E ele era um homem de negócio, que tinha empresa dele. Certo. Eu comecei também a falar para ele, vamos também montar a nossa empresa aqui em Geneve,
na Suíça, ele tinha banco dele lá. Eu falei, a gente pode montar uma loja de grife. Aí ele me falava, se a gente montar, temos que pôr os meus 2 sócios de banco para ser sócio. Eu falei, não, mas eu não quero me envolver com você, eu me envolvo, mas com eles não, porque eu desconfiava deles, não. Não sentia vontade com eles. Você sabe que eu acho que eu tenho uma outra Maria Antonieta dentro de mim, Uhum. que me alerta. Então eu tinha algo de errado, e não queria. E ele não queria me escutar e me falava, eles são como irmãos para mim, eu não posso fazer nada sem eles. Ou você aceita, ou então a gente não monta essa empresa. Aí outro episódio, né? Aí, né? E o que Não. aconteceu? Em Geneve eu fui com os meus discos, com o meu vídeo de Uhum. artista. Já era uma artista conhecida ali na Em Lugano já era uma Lugano. artista conhecida. Só que eu conheci uma menina que era casada com um banqueiro que tinha uma casa bonita, linda, ela era também bailarina da dança clássica também. Ela me deu um cartão de uma agência para eu ir trabalhar em Genebra. Uhum. Quando eu cheguei lá, liguei para essa agência, me receberam. Me fizeram um contrato para eu cantar num cabaré. Tá. E eu comecei a cantar lá. Só que era um lugar onde as meninas cantavam, mas tinham meninas que faziam também programas, Uhum. mas não eram obrigatório. E tinha gente chique, tinha gente rica. Eu conhecia até um do CEO da marca Rolex. Conheci gente muito importante, donos de banco, vinha gente toda. Uhum. E deu certo, eu cantei lá e tudo. Depois eu conheci o pai do meu filho no restaurante. E nós nos apaixonamos. Só que essa agência da artística me tinha feito um contrato num outro lugar. E nesse lugar, o dono queria que eu fizesse programas. Aí começamos a ter problemas. Sim. Eu falei, eu não quero fazer programa. Eu estou apaixonada. Tenho meu namorado russo. O pai do meu filho é russo. O pai do meu filho me tinha falado também, mas quanto você ganha aí cantando toda noite, nesse trabalho aí, consumir champanhe? Eu falei, olha, com a comissão da champanhe, eu posso chegar entre 7 a 10 mil. Uhum. Ele falou, então eu te dou 25 mil, você para, por mês. Eu falei, o que que eu tenho que fazer para isso? Ele falou, você case comigo, fica comigo. Eu falei, por que não? Eu amo você, eu gostei dele desde o primeiro dia que a gente se encontrou. A gente dançou tanto, ele era jovem. Eu tive aí, aproveitei mesmo da liberdade sexual, Uhum. muito, porque temos direito também, nós mulheres, a Sim. poder escolher, poder explorar o nosso feminismo, a nossa sexualidade. Aí eu tive a liberdade total de poder escolher o homem que eu queria e aí fazer a minha experiência, explorar o meu sexo, que até agora era proibido na África. Quando eu arrumei esse namorado, eu era proibida de sair, eu não tinha liberdade nenhuma. E finalmente eu falei, agora eu vou fazer o quanto eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quero. E tinha possibilidade porque estava nesse lugar chique, bonito. Então eu explorava. Quando eu conheci ele, apaixonei, conheci ele na pista de dança, a gente se Uhum. apaixonou, dançou, dançamos até. Ele era louco, mas muito louco. Tinha um banco com sócios, ele tinha tinha 4 anos a mais do que eu. Aí começamos a namorar, mas uma coisa é loucura. A gente pegava um avião, ia para jato privado para cá, para lá. Chegávamos num lugar em Londres, ele ia, primeira coisa, alugar um Ferrari, ia dirigir como um louco, ia para Paris, viajamos o México, viajamos o mundo inteiro. Uma vez a gente foi para México, ele tinha alugado o último andar do Boeing 747.
O último andar era só para nós. Tinha o bar, tinha... Era chique. Tudo só para Só vocês. para nós e os dois sócios dele, né? E fomos até o México, adoramos. Quando chegamos em México, fomos para uma discoteca. Essa discoteca, quando me viram, me pediram para eu fazer desfile de moda lá. Concurso, tinha concurso de biquíni para fazer desfile. Quem ganhar ia ganhar $50.000. Uhum. Aí eu falei, eu faço, eu topo. Aí ele falou, você não faz. Você quer 50.000, eu te dou. Até te dou 100.000 para você não fazer, mas você não faz. Eu falei, eu não quero 100.000, nem 50.000, eu quero fazer. Ele falou, você não faz. A gente começou a brigar. Aí pedimos o drink, quando o drink chegou, colocaram droga no drink. Quando eu bebi, comecei a passar mal. Não sei se colocaram para a gente mudar de ideia ou para ficar louco, não sei. Aí eu comecei a passar mal e ele falou, a gente volta para o hotel. E voltamos. E aí ele era um empresário de sucesso, tinha fábrica de cigarete, tinha isso. Aí eu comecei a pedir para ele, para a gente montar a nossa empresa, mas eu tinha já que desmarar com o segundo contrato de um segundo boate que eles me tinham feito. Uhum. Quando o proprietário começou a exigir que eu tinha que sair com homens, que homens gostavam muito de mim, que gastavam muito, eu falei, não, eu tenho meu namorado e não quero. E começamos até, ele falou, eu falei para ele até que, olha, eu com o meu quisto que eu tenho no estômago, não estou mais aguentando até o álcool, eu tenho que parar. Porque eu ia no médico, tomava um remédio para gastrite no estômago. Sim. E não conseguia beber, porque eu jogava tudo fora, mas o pouco que eu provava já era muito para mim. E era todo dia, né? Toda noite, aliás. Aí ele me falou, você não vai, se você quer desfazer do contrato que a gente tem de 3 meses, tem que me pagar 25.000 ou 20.000 francos suíços, 25.000 francos suíços para desfazer o seu contrato. Eu falei, não vou te pagar 25.000 francos para desfazer, porque eu paro, porque eu estou com problemas no estômago. Aí ele me falou, então não vou te pagar o teu salário. Ele recusou de me dar o meu salário e eu levei ele para a justiça. Só que quando eu parei não tinha papel. Eu tive que arrumar um casamento para poder ter o papel. Porque eu mudei também de canton. Porque na Suíça é cantões. Tem canton francês, canton alemão, canton. Quando eu mudei de canton, eu perdi o meu papel e eles me fizeram um papel artístico. E aí, para poder continuar e ficar lá e ter papel oficial, tive que casar com um senhor que estava louco, apaixonado por mim, que queria absolutamente casar comigo e não queria fazer amor antes do dia do casamento, porque ele era muito católico. Aí eu topei, nós casamos. Mas e não conseguia fazer amor comigo, porque ele tinha problemas de ereção. Uhum. Só que como eu casei, quando eu casei com ele, e eu namorava já o russo. O russo. Aí, como eu fui no tribunal com esse dono de boate, Sim. ele foi falar para a polícia, ele perdeu no tribunal. Que eu falei no tribunal que eu sou obrigada a beber champanhe. Se você não beber champanhe, primeiro 3 dias eles te botam fora. E ele quer que eu faça as coisas que eu não quero. E eu estou com problemas de saúde por causa de champanhe, não posso continuar. Eles mandaram chamar o médico que me deu remédio de problemas de estômago para constatar, e falou que eu não queria trabalhar porque o russo me tinha dado 1 milhão de euros, de dólares, aliás. Aí eu falei, não, que a gente não está lá para falar da minha vida privada, mas profissional. O que eu tenho na minha conta não tem nada a ver com o que aconteceu. Eu não posso trabalhar porque não aguento o álcool. E consegui ganhar o tribunal contra ele. Ele perdeu. E o dinheiro que eu ganhei, eu pedi para dar esse dinheiro para a Cruz Vermelha. Eu não precisava, porque o pai do meu filho tinha bastante dinheiro. E ele me denunciou na polícia que eu tinha casamento falso, porque eu namorava com o russo. E o polícia atrás de mim, para tirar documento. Não foi fácil.
Imagino. Toda aquela vida que você construiu na Suíça, ameaçada por conta dessa situação. Por quê? Porque eu sou africana, sou estrangeira Sim. e sou preta. Infelizmente para eles, mas para mim não. Para mim, não deixei nenhum obstáculo me superar. Eu é que tinha que superar os obstáculos. Eu transformava a dor em diamantes e das cinzas ao ouro. Boa. Vamos aproveitar esse gancho e saber o seguinte: o que te levou, que te motivou a escrever esse livro, que eu ainda não li, mas só pelo release dele já achei sensacional, que conta a tua vida, né? O que te motivou a colocar no papel a tua história, a tua trajetória? Eu já andava escrevendo sempre, né? E Uhum, quando eu fui presa, a detenção preventiva, eu comecei a escrever mais. A liberdade que eu tive de poder escrever uhum. e o tempo foi a parte positiva da prisão preventiva. Uhum, E quando eu saí de lá, comecei a trabalhar. Já tinha começado, depois eu fui presa com uma equipe que queriam fazer a mina de fosfato na Guiné. Como a minha família, do lado do meu pai, estão no poder, né? Foi o meu tio que assinou os acordos com o Brasil aqui e que assinou a independência de Guiné contra o colonialismo de Portugal. uhum, E eu liguei para minha prima, eu falei, estou com uma equipe de investidores que querem encontro com o presidente na Guiné, quando eu saí de prisão. Aí a minha prima arrumou o encontro com os meus sócios para ir ter com o presidente, para poder conversar sobre o nosso interesse de desenvolver a mina de fosfato. E fizemos, depois que eu consegui provar a reserva da mina de fosfato, o presidente nos deu, com a ministra de Negócio Estrangeiro naquela época, nos deu o passaporte diplomata para os 3 sócios que fizeram o trabalho, para nos honorar. certo. E com esse passaporte diplomata, depois o governo queria que eu também fosse cônsul honorário da Suíça em Genebra, Uhum. da cônsul honorário da Guiné Nem na na Suíça, Suíça. aliás. E um dia eu fui chamada, não era cônsulo. Eles me convidaram para reuniões dos cônsulos na Guiné, Uhum, convidada. Quando eu fui convidada nessa reunião, eu encontrei uns brasileiros, o cônsulo da Guiné, cônsulo da Guiné aqui no Brasil, ele mora em Brasília. Ele estava lá com os investidores. E simpatizamos todo o tempo. Eu estava vestida de tailleur de Chanel, o investidor gostou. Nossa, você está linda desse tailleur de Chanel. Eu falei, ah, você conhece? Gosto muito da moda e tudo. Aí começamos a se simpatizar com esses brasileiros, esse investidor que queria também investir na mina, queria ter a uhum, possibilidade de ter mina de diamante em Angola. Eu falei, eu posso, porque o meu primo lá em Angola é chefe de Estado-Maior, eu posso te ajudar com o governo a pegar a mina de diamante. Aí a gente saía sempre, tudo. E depois, isso foi em 2018, depois começou o Covid. Aí ele sempre voltou para Brasília, me ligava quase todo dia falando da minha vida. Ele me fazia uma terapia, assim, como se eu falasse com o psiquiatra. Aí um dia ele me falou, mas por que que você não escreve o seu livro? Eu falei, já comecei, mas não tenho força de continuar, porque é muita coisa. Não me sinto, psicologicamente, não me sinto forte para fazer isso. Mesmo que eu faça terapia com o meu psiquiatra, eu tomo antidepressivo, uhum. mas ainda não tenho força. Ele falou, então vou te apresentar uma pessoa com a qual você pode, talvez, escrever junto, que vai te ajudar psicologicamente, que ela vai ser do teu coach, para te ajudar a superar também. Aí Sim. ele me apresentou uma pessoa. Aí ela me ajudava também, porque eu escrevia e chorava. Ela também chorava, a gente barrava.
E ela me ajudava a estruturar, a tirar certas palavras. Aí, mas eu falava, não, eu não queria continuar, não aguento. Ela me falava, continua, força, porque eu hoje ou nunca. Agora tem a situação do Black Lives Matter. As mulheres negras em poder, o povo africano que tem que Sim. pegar força. Ela falou, você tem inspiração para muitas mulheres, tem que fazer. Ela me dava assim muita força. Aí eu comecei a ganhar força, continuei a escrever. E um dia ela me falou, eu hoje nunca, você tem que continuar. Eu não posso sempre estar aí, você tem que continuar sozinha e fazer tudo sozinha. Aí eu continuei. É porque a tua história serve de inspiração para muitas outras mulheres, né? E é maravilhoso ter você Obrigada. compartilhando todas as suas, de uma certa forma, traumas, mas também conquistas, né? É, porque eu depois montei a minha empresa. O meu primeiro eu fiz quando eu tinha a empresa, investi na empresa de mina de fosfato com os meus Uhum, sócios. Colocamos a empresa na Bolsa de Valores. Depois tivemos problema com o governo, porque queriam tirar a licença da gente, pediram dinheiro em troca, e como a uhum. gente não podia dar essa quantidade de milhões que eles pediram, eles começaram a querer tirar a licença, com Persegui ameaça, vocês. perseguir a gente, até botaram mercenários da África do Sul para assassinar a gente. Uhum. É assim, uma história engraçada, porque os meus sócios me levaram numa senhora que olha o futuro, que jogava baralho. Hum, Aí essa senhora falou para a gente não ir para a África. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eles vão mandar mercenários da África do Sul para vos assassinar. Eu falei, ué, engraçado. Agora você tem que falar o que a gente tem que fazer para não ser assassinado. Se sim. você tem tanto esse poder de falar isso, você tem que falar também. Aí ela falou, então vocês vão lá, mas mudam de carro sempre. Quando vocês andam de um carro, troca e vai, muda de carro e pega outro carro, porque eles vão vos perseguir. Aí fomos, e quando saímos do ministério, estávamos no Ministério da Mina. Uhum. Eu vi que os ministros, o ministro da Mina e alguns outros povos não estavam nem aí na reunião. Um olhava no seu telemóvel, o outro estava aí. Não, eu acho que para eles a gente já era morto, não precisam mais perder o tempo. Aí eu falei, esse comportamento não é normal. Temos que fiquei assim, temos que ficar alerta. O comportamento deles não era Sim. normal na reunião. Saímos de lá, eu fiquei vigilante. Que eu virei, eu vi outro carro atrás da gente com pistola na mão. Aí eu lembrei do que a senhora tinha falado. Aí fugimos com o carro, conseguimos ir para o nosso birô. Aí chegamos lá, pedi o motorista para ir com meu irmão para a polícia. Aí eles foram para a polícia não tinha carro para ir atrás do bandido, entraram no carro onde a gente estava para ir procurar eles. E eles se bateram, paf! Aí os mercenários saíram com a pistola para ir para a polícia, aí para ir tirar, né? Aham. Aí a polícia saiu com o papel e levou eles para o comissário. Entendi. Vocês vêm da onde? Eles falavam só inglês. Vieram da África do Sul, como a senhora tinha dito. Falaram para eles, quem vos deu as armas? Como é que vocês conseguiram entrar aqui com as armas? Falaram que foi o braço direito do presidente que deu a arma para eles. Aí o meu irmão e o motorista voltaram apavorados, viraram verde, ficaram verde e cinza. Meu irmão falou, não quero mais trabalhar com você, se você estivesse aí, era você que ia ser assassinado. Não quero mais a tua mina. Ficaram, coitados, ficaram passando mal. Aí eu liguei para o presidente. Falei para ele, encontraram mercenários da África do Sul com armas atrás da gente, querendo assassinar a gente. E o presidente me falou, quem foi que deu arma para eles? Eu falei, seu braço direito. Ele parou de falar.
Aí eu fechei o telefone e falei para o meu sócio, vamos cair fora, senão a gente não vai ter mais vida aqui. E fugimos. Quando fugimos, a gente tinha botado a empresa na Bolsa de Valores. Esse Uhum. presidente, infelizmente, coitado, foi assassinado. O governo foi trocado, tinha tirado a licença da gente. A Sim. gente conseguiu nova licença, porque o meu tio ficou ministro das Minas, de Minas Uhum. e Energia. Ele devolveu a licença para a gente, então a gente conseguiu finalizar os estudos de viabilidade econômica, de estudos de impacto ambiental e a prova da confirmação da reserva, que a reserva existe e é de boa qualidade. Então o ministro deu para a gente passaporte diplomato e com esses problemas a gente ficou com medo, apavorado de acontecer mais alguma coisa, a gente vendeu a mina. E Entendi. quando vendemos a mina, eu fui convidada no empossamento do novo presidente com os meus sócios. Isso é uma história muito engraçada. E na festa, no Hotel Palácio, tinha um senhor que estava sentado do lado de mim. Ele me falou assim, você tem um filho que não tem pai. Eu falei sim, o pai dele nos abandonou quando ele tinha 1 ano. Antes dele completar 1 ano, ele nos abandonou. Nunca mais tive notícia deles. Ele falou, eu sei que você criou esse filho sozinho. De nada, assim. Ele falou, mas por favor, cuide desse menino. Depende de você. Porque esse menino tem coisa que ele, com as mãos dele, transforma em ouro. Ele é um menino que não é só para você, é um menino para o mundo inteiro. Ele vai fazer muitas coisas boas. Esse menino é muito especial, ele falou para mim. Ele falou, você fica viajando esquerda para direita com essa mina, porque a gente, China, América, Portugal, mina, uma coisa assim, a gente passava o tempo nos aviões. Aí ele me falou, você tem que ver direitinho esse menino, que ele transforma com a mão dele. Aí um dia eu fui numa festa, voltei, meu filho tinha 9 anos, estava a fazer composição de música com computador. Aí eu falei, você faz isso? Ele falou, sim. Eu coloquei ele numa escola e tudo, ele já fazia arte, já fazia piano, guitarra, drama, arte dramático, escola de circo, música, canta, dança, fazia tudo isso com a escola, né? Na Conservatória da Música. Aí, quando nós vendemos a mina, eu falei, então agora eu vou cuidar do meu filho, vou virar empresária dele e ajudar ele a desenvolver a carreira artística dele. Uhum. E o dinheiro que eu ganhei na mina, eu comecei a investir nas produções musicais do meu filho, de vídeo, produção do álbum dele. Comecei a ficar mais perto dele para ajudar ele a ser feliz, porque eu me lembrei que a arte me salvou. Aí eu falei, o meu mundo, eu também era cantora, eu vou salvar, vou produzir ele. Comecei a investir nele. Ele ficou famoso, virou DJ famoso, fez grandes peças de teatro, começou a ter sucesso, até ele ir estudar na universidade em Nova York, que é uma das melhores universidades do mundo, que se chama NYU, Universidade da Nova York. Aí eu fiquei tão feliz quando eu vi na mansão dele, né, quando recebeu a diploma depois de terminar o high school em Suíça, numa escola onde ele estudava com os netos do rei da Espanha e da rainha. Estudavam lá numa escola chique, escola internacional. Aí fizeram um speech Uhum. sobre ele, o aluno superdotado. O diretor falaram sobre alguns alunos, 4, 6 alunos particulares, especiais, que receberam de honra, alunos de honra. Ele foi ditado aluno de honra, deu um atestado de honra. E ele cantou na frente porque tinha nesse dia de formatura tinha também o rei da Espanha e a rainha. Ele cantou lá, tocou a guitarra e cantou. Eu fiquei tão feliz. Foi assim a melhor coisa da minha vida, conseguir fazer ele chegar até lá.
Ele já tinha tudo para fazer, para ser, porque ele é super dotado. E depois ele foi para universidade. Quando ele foi para a universidade, eu falei assim, agora eu vou montar a minha empresa, porque eu já desenvolvi a carreira artística dele, investi para ele, agora eu vou fazer a minha empresa. E montei a minha empresa de conciergeria de luxo. Primeiro fiz para comércio de ouro e diamantes. Fui para Congo, República Democrática de Congo. Fiz uma participação num comptoir de ouro e diamante. Mas era muita corrupção. Muito. Eu fui para Gana, depois me roubaram dinheiro lá. Nossa. Perdi muito dinheiro. Muito perigoso, porque viajar com ouro, fiquei com medo que ia ser sequestrada. Já fui sequestrada, mas consegui salvar do sequestro. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, tenho que virar para não andar nesse risco de mineiro, porque eu gosto muito de trabalhar no setor mineiro. Exclusivamente, eu tenho um sócio agora brasileiro que tem uma mina de lítio em Angola, que eu estou trabalhando com ele, trazendo investidores para poder investir nessa mina de lítio. E ele é brasileiro, é de São Paulo aqui. Ele teve no lançamento do livro. Mas eu vi que era um mundo de homem, mundo de perigo, mundo de diamante e ouro, fosfato é perigoso, porque a gente quase foi assassinado. Aí eu falei, vou passar para outra coisa mais leve. Montei uma outra empresa de conciergeria. Por exemplo, uma pessoa que quer alugar um jato privado, como eu tenho contatos, eu fazia acontecer. Quer encontrar investimentos para uma empresa, eu conseguia contatos com investidores de investimento, porque na Suíça é cheio de investidores, né? Sim. Potencial, um país muito potencial. E eu tinha contatos, porque quando eu virei membro de doação de Cruz Vermelha, Suíça, eu ia sempre nas galas. E montei essa empresa mais ligeiro, mais no luxo. E aí minha empresa começou a ter também mais sucesso, porque eu fiz um site muito bem. Um site que eu passei 5, 6 meses a fazer esse site para a empresa, que era muito bom, que o Google me ligou. Me falaram, nós gostamos do seu site, um dos melhores. Eles falaram, você tem um ofício? Eu falei, sim. Ele falou, vocês têm um birô onde a gente pode entrar e sentar? Eu falei, sim. Ele falou, então não é só um ecrã? Eu falei, não. Eles falaram, então vamos colocar o referenciamento, o seu referenciamento top. Aí colocaram. Aí fizeram um concurso no Forbes Magazine e me escolheram a minha empresa para fazer uma entrevista sobre a minha empresa do luxo, de conciergeria, e comecei a ganhar contactos também, né? Sim. Através disso. E eu falei, bom, eu vou continuar e também continuar a trabalhar na área mineiro, porque uma vez que eu desenvolvi essa mina que ficou na Bolsa de Valores, outras pessoas que têm outras minas vêm atrás de mim para pedir ajuda, outro governo também, para levar investidores. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com o governo da Angola para fazer 15 hospitais, montar a fábrica de soro em Angola. Então, em francês a gente fala bouche à l'oreille. E a minha prima também, Saci, que ela também trabalha sempre com o governo da Guiné-Bissau. Ela ajuda também a gente a abrir as portas, porque ela está mais em contato com o governo. Eles estão precisando desse projeto, você pode levar. Vou também ajudar o Júlio a levar o projeto dele também para a Guiné Equatorial, o meu agente aqui. E tenho também agora a Guiné-Bissau, eu chamo ela minha madrinha de coração, que ela agora é embaixadora da Guiné, se chama São Cabral, ela está em Washington, embaixadora. Ela já me pediu, vem também para a Guiné para fazer essa fábrica de soro, a construção desses hospitais. Agora estou indo para Bulgária, eu saio daqui no dia 18, chego na Suíça dia 19, dia 20 vou para a Bulgária, para um fórum com o governo da Nigéria, junto com o governo da Bulgária, e tenho lá encontro com o ministro do Negócio Estrangeiro. Já falei com eles, estão precisando também de um investimento para prospecção, para fazer rafineria de petróleo. Eu já tenho investidores que são coreanos, de Coreia do Sul,
que eles estão interessados em investir nesse rafineria de petróleo e na Smart City. Você fala inglês? Não. Smart City é cidade... Inteligente. Exato. Cidade inteligente e casas sociais. Então, essa equipa de investidores lá do sul da Coreia estão interessados em fazer isso em vários países da África com o qual eu trabalho também. Espetacular. Marie, por mim, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando contigo. Mas já me assopraram aqui que vocês têm outros compromissos, né? E assim, poxa, tanto tempo que a gente conversou, ao meu ver, você foi muito feliz na escolha do título do seu livro. E eu queria saber o porquê, queria falar um pouquinho mais do seu filho, conhecer um pouquinho mais da sua história. Mas eu acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast para poder... Posso só ler uma conclusão Claro! das cinzas ao ouro? Posso? Pode, fica à Escrevi vontade. aqui. Das cinzas ao ouro não é apenas a minha história. É um hino à resistência feminina. É a força das mães. É a beleza daqueles que são rejeitados. A cinza ouro é a prova viva de que podemos transformar nossas feridas em sabedoria, nossas cicatrizes em estrelas. Se a minha jornada pode dar esperança a uma única mulher que se acredita acabada, a uma única mãe que duvida, a uma única pessoa que pensa que a sua cor da pele a condena, então cada lágrima derramada ao escrever terá valido a pena. O meu livro vai estar disponível em livrarias. Uhum. Eu tenho até um editor que quer lançar o meu livro em 5 línguas. Mas o mais do que lê-lo, esse livro, eu convido vocês, todos, a escreverem as suas próprias histórias de transformação. Porque todos nós temos dentro de nós essa capacidade mágica de renascer das cinzas. Eu acho. Hoje me olho no espelho e sorrio, porque imediatamente sei que eu me amo incondicionalmente e estou em paz com o meu passado. Mais uma coisa, eu amo me amar. Me salvou muito. Com todas as minhas marcas internas e externas, eu me amo e mereço ser amada por aquilo que eu sou. Estou em paz com o meu passado. Extraordinário, Marie. Tenho certeza que muitas mulheres, principalmente falo aqui pelo Brasil, muitas mulheres pretas, negras, se encontram um pouquinho ali na sua história e elas, vendo essa tua superação, vendo você transformar essas cinzas em ouro, vão se sentir mais fortalecidas dentro da tua história. Muito parabéns. Obrigada e muito obrigada por me ter convidado nessa oportunidade. Espero que muitas mulheres, não importa o que elas sofreram, o que aconteceu, para ganhar força, porque mais tarde tem sempre melhores surpresas na vida. Mais a gente avança na vida, mais tem lindas surpresas que vão nos surpreender. E acredita em você, escuta a sua voz, a segunda voz. Acredita em transformação, porque a vida é em constante transformação e aprendizagem. Sem dúvida. E Marie, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, conhecer um pouquinho mais de você, Marie, conhecer a sua empresa de bolsas, como é que faz para poder entrar em contato contigo? A minha bolsa, a marca se chama Voguin. Uhum. É só entrar, tem lá também um pouco da minha história. Tem Instagram, Maria Antoinette Furtado. Sim. Tem o Voguin.Geneve, que é da minha marca de bolsa. É só colocar www.voguin
.ch, né, que eu sou suíça Uhum. e vivo na Suíça. E depois o livro vai estar em e-booking Tá. e vai estar também áudio e nas livrarias também aqui no Brasil. Mas eu Perfeito. espero que cada um também escreva tudo o que acontece, fala, tira, não esconde no escuro com o seu passado, as suas cinzas. Fala, vai ver o médico, procura ser ajudada. Ama os outros para ser amado. Tem um símbolo da mitologia que eu acho muito apropriado para esse momento, até por conta do título do seu livro, que é a Fênix, que é a ave que renasce das cinzas. E eu vejo você muito essa Fênix poderosa e muito sucesso para você, Marie. Muito obrigada. E para você que está nos assistindo, que acompanhou esse bate-papo, eu com certeza penso que vocês se encontraram na história da Marie em diversos momentos. É pena que a gente não pôde contar tudo, mas fica aqui o convite para lerem o livro dela, Das Cinzas ao Ouro, porque eu tenho certeza que outras histórias estarão ali onde vocês poderão se encontrar e poderão se superar. Então, quero também aproveitar e deixar aqui o meu convite para vocês. Façam comentários. O que vocês acharam desse bate-papo? O que vocês acharam do livro da Marie, da história de superação dela? E aproveita também, segue aqui o nosso canal. Esse podcast estará lá na programação da Croma Mais TV e vai ser sempre um prazer enorme tê-los aqui com a gente. Fico por aqui, até uma próxima!